Fala, turma, gravando esse vídeo aqui porque recentemente eu comecei a receber uma quantidade de vídeos de resgate com drone. Muita gente perguntando para mim o que eu achava desses resgates, se a gente estava usando, se não estava usando. Bom, então assim, tem várias situações, tá, gente? Bom, primeiro é importante a gente definir aqui, e que vocês saibam, que existem algumas fases para que um resgate ele aconteça. Primeira fase é a localização, é você saber onde uma vítima está. E aí a gente tem também drones, aí sejam eles o VANT, né, o veículo aéreo não tripulado, o drone que voa. Um drone, né, que quando a gente fala de drone não é só o que voa não, tá? Que pode entrar dentro de escombro. A gente pode ter esses equipamentos, vamos dizer assim, de várias maneiras para identificar a vítima, seja às vezes por calor, câmera térmica, visão noturna. E muitos deles têm ajudado mesmo. Né? Imagina, recentemente eu vi um vídeo de uma criança que estava, parece que era numa plantação de, acho que canavial, não sei, não é canavial, lá nos Estados Unidos, né? Deve ser de arroz. E uma plantação gigantesca, uma criança pequena. E aí eles decolaram um drone com câmera térmica, rapidinho eles encontraram, porque ele estava numa área muito grande e a câmera térmica possibilitou isso num custo muito baixo. Um helicóptero, por exemplo, demoraria muito tempo para você deslocar o helicóptero, o custo é muito maior. Então rapidinho eles localizaram. Então essa parte localizada é muito boa. No escombro ainda é difícil, né? Porque a gente requer um equipamento menor que consiga locomover ali no escombro com ferro, com material concreto, às vezes na lama, é difícil, né? Às vezes a câmera térmica não pega direito, então assim, na parte terrestre eu ainda não conheço, tá? Vejo que o cão é a melhor ferramenta que existe ainda. Para localizar a vítima viva ou morta, não tem nada melhor que o cão. Então essa parte de localizar, a gente já meio que massificou que o drone ele pode ser utilizado. Em locais, por exemplo, de terremoto que são inacessíveis, se eu não me engano teve um terremoto que foi no Paquistão, acho que foi Paquistão mesmo. Ah não, foi no Nepal. Esse terremoto no Nepal, algumas localidades elas só conseguiram ser acessadas mais de uma semana depois. Então você tem um drone ali, pode te ajudar demais. Você não tem helicóptero suficiente para isso, o custo é muito alto. Então acho que essa questão da localização ela está bem massificada. Aí a gente vai para uma questão que é do resgate, de resgatar as pessoas. E isso veio muito em voga por conta daquele resgate da Juliana, do uso do drone ali. E o uso do drone ali, as pessoas, pô, podia ter um drone tem drone que leva bomba ali pra guerra, carrega um peso gigantesco, não pode ter um drone que carrega uma pessoa. E aí a gente vai para um dilema que eu acredito que ele é um dilema um pouco ético, tá? Vamos supor, beleza, você tem um drone, você não consegue acessar a pessoa, ela desce o drone e coloca uma cinta ali, a pessoa coloca a própria cinta, ou o drone de alguma maneira consegue laçar essa pessoa e começa a subir. Vamos supor, por algum problema, uma rajada de vento, problema técnico, problema que a pessoa passou a cinta, essa pessoa cai e morra. De quem que é a responsabilidade? De quem que vai ser a responsabilidade se essa pessoa machucar? Se o drone não funcionar, é do operador? É do equipamento? É de quem desenvolveu a tecnologia de inteligência artificial que fizesse o resgate? Então eu acredito que existe um dilema muito complexo. Até mesmo, estou usando muito inteligência artificial, até mesmo uma pessoa que você coloque ali para a inteligência artificial decidir coisas de resgate. Como algumas coisas de resgate implicam na pessoa viver ou morrer, e a inteligência artificial ela não consegue resolver esse dilema. Porque ela consegue resolver dilemas, né? Vamos supor, médico, né? Ela consegue ali operar porque alguém vai dar o comando do que é certo ela fazer ou não. Nas operações de resgate, algumas coisas que você faz, você está colocando a vida daquela pessoa em risco. E a inteligência artificial ela sempre trabalha para não colocar o ser humano em risco nenhum. Apesar de que a gente vê ali, não o drone em si, né, lançando bombas. Mas quando a gente começa a operar de uma maneira complexa, aonde tanto o drone quanto a inteligência artificial elas operam para realizar um salvamento
e esse salvamento pode implicar na morte de uma pessoa, é um dilema complicado. Imagina, por exemplo, esses carros que não são tripulados. Se esse carro atropela uma pessoa, de quem que é a responsabilidade? De quem chamou o aplicativo? Do Elon Musk que está fazendo o carro lá, não tripulado? Da inteligência artificial? De quem que é a culpa? Quem que vai ser responsável por isso? Então eu acredito que esse dilema ético ele é bem complicado nessa questão de tecnologia. Eu acredito de verdade que a gente vai ter aí algumas situações aonde, por exemplo, a gente vai ter drones levando remédio. E aí, pô, levar remédio? Ok. O problema todo está sendo aquele drone, por exemplo, no meio do mar, fazer um resgate. Se fizer um resgate errado, se implicar em algo, que o drone caia e, sei lá, machuque a pessoa. Então eu sei que existem alguns dilemas aí que a gente vai viver por conta dessa questão da tecnologia mesmo, não só do drone, mas da inteligência artificial, que elas vão ser assim bem complicadas ainda, elas não têm resposta. A gente vai deixar de usar? Não. Eu acredito que, por exemplo, se eu tivesse na condição de usar um drone ali para o resgate da Juliana, eu usaria. Se eu não tenho equipamento suficiente para descer ali com uma pessoa e realizar aquele resgate, Léo Fará, com a experiência que eu tenho, com as técnicas que eu tenho, naquele cenário eu realizaria isso, porque eu acho que o benefício ele é maior do que o risco. Então, assim, o meu receio é que esse uso de drones para resgate ele possa implicar em coisas diferentes, tipo espionagem, ataque terrorista. Então existe uma área cinzenta ainda de você não saber ainda como que ele vai ser empregado. Eu acho que à medida que outros desastres acontecerem, desastres maiores acontecerem, a gente vai ver como é que vai ser empregado. Eu acho que no resgate em si, a gente vai esbarrar em questões técnicas, em questões aonde será que vai aguentar o peso, se aguenta o peso de todo mundo, como que vai avaliar isso, se vai conseguir talvez içar essa pessoa. Eu acho que tem algumas questões técnicas, mas eu acredito que hoje em dia ainda a vantagem de você fazer isso, por exemplo, de uma pessoa que está sendo levada pela correnteza. Gente, é um resgate extremamente difícil um ser humano fazer isso. Se você tem um equipamento como esse disponível, eu também o utilizaria, Então, assim, tô lendo aqui os tópicos que eu anotei, eu acho que precisa de uma certa regulamentação, até mesmo para embasar o bombeiro que está tomando a decisão, o resgatista que está tomando aquela decisão. A gente vai precisar de uma regulamentação para entre aspas, amparar essa pessoa. Dela entender ali, poxa, eu já esgotei todos os meus recursos, meu recurso é o drone. E eu acredito que a vítima gostaria disso também. Poxa, eu quero que mande o drone aqui para mim para eu sobreviver. Então eu acho que vai caminhar ainda por uma certa regulamentação, porque são decisões difíceis de serem tomadas quando envolve a vida das pessoas. E se a gente for pensar, os bombeiros eles têm que tomar essa decisão em segundos, que isso implica, igual eu falei, uma pessoa que está sendo levada pela correnteza, gente, é segundos, que se você não decidir, ela vai morrer. Então eu acredito que isso aí tem um potencial muito grande. Utilizar esses drones e essas ferramentas, elas são essenciais, eu acho que eles vão estar cada vez sendo empregados de uma larga escala, de uma maneira muito maior, e podem salvar mais vidas. Me preocupa ainda a questão de utilizar esses drones em terremoto, porque para mim o cão ainda é insubstituível, eu não conheço nenhuma ferramenta que substitua o cão. Cão, de longe, é a melhor ferramenta. Mas eu acredito para algumas situações, igual eu falei assim, esse resgate da Juliana, pessoa sendo levada pela correnteza, eu acredito que a gente já tem condição de empregar e de salvar muitas vidas nessas situações extremas. Mas eu acho que fica a reflexão, não é algo fácil de ser feito, mas eu acredito que a gente vai ver cada vez mais e mais drones sendo utilizados nessa questão de resgate. Beleza? Fica aí a minha contribuição, eu acho que vale a gente refletir um pouquinho sobre isso. Grande abraço.